subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da EBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 6 da classe dos adultos, onde estaremos estudando sobre Jesus, o bom pastor. Estamos estudando Jesus na perspectiva de João. Como disse aqui o comentarista, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E nós estamos estudando o Verbo se fez carne. Foi o título geral da nossa lição, tá certo? E isto posto, nós já vamos para a nossa lição, mas antes temos algumas perguntas, a serem feitas e possivelmente será respondida aqui no nosso canal. Jesus é a porta? Jesus é o bom pastor? Ou Jesus é o aprisco ou a porta das ovelhas? Estas e outras questões aprenderemos aqui, agora no canal Rascunho da EBD. O texto em apreço para a leitura bíblica em classe está em João, capítulo de número 10, no seu versículo de número 1 até o versículo 16. Eu fiz algumas alusões sobre essa questão agora, há pouco, sobre essas perguntas que está aí patente para nós entendermos, sobre essa temática de que Jesus é a porta, se Jesus é o aprisco, se Jesus é o pastor, tá? E para entendermos isso, nós vamos para a etimologia da palavra pastor, tá certo? Depois vamos para aprisco, tudo bem? Muito bem. Eu tenho aqui um material escrito por mim, está na nossa editora para avaliação, e o material eu trabalho sobre pastor e o ministério pastoral, tá? A teologia chama de teologia de praxes, ou de prática. Então nós temos aí um material, eu vou trabalhar essa etimologia em cima dessa visão, tá certo? Em cima dessa perspectiva, ok? Então, baseado nisso, nós vamos para a nossa lição propriamente dita. E o texto da nossa lição, ela está... os tópicos são: primeiro tópico, Jesus, a porta das ovelhas. Segundo tópico, o aprisco das ovelhas. Terceiro tópico, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Então nós temos algumas perguntas aí a serem respondidas, tá certo? No primeiro momento nós vamos entender e aprender o que é pastor, tá certo? Então nós vamos entender direito essa questão, tá certo? A etimologia da palavra pastor, o termo grego é poimé, que quer dizer pastor. O termo pastor, ele no grego aparece aí no poimé, que é o diretivo, aliás, diretivo do poiné, e é o poinon, no caso, cuja tradução é rebanho. Além desse, também encontramos aí poimanon, que é traduzido por pastorear, cuidar, e outra palavra encontrada também no texto bíblico é arquipoinen. Arquipoinen pode ser traduzido por pastor, por sumo pastor, ou pastor principal, tá certo? Aí tá, o termo grego, no grego clássico, é chamado poimen, quer dizer pastor, era um título de honra, aplicado a soberanos, a líderes, governantes, comandantes de exército gregos, e ao que parece também está nesse entendimento, em análise aí sobre a restringir esse período grego, no grego antigo, tá? Mas até o apóstolo Paulo, ele emprega essa palavra denotando o privilégio e a honra que exerce o ministério pastoral na Igreja de Cristo. Então Paulo faz essas aplicações e nós vamos ver aqui, coloquei embaixo alguns textos bíblicos, para entendermos direito sobre isso, aplicando assim aos pastores os termos bíblicos
Nós vamos ver o termo governante em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 12. Também vamos ver 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 12, versículo 4 a 5, e capítulo 5, versículo 17 de 1 Timóteo também. Depois temos embaixador, temos defensor, ministro, exemplo e etc. O embaixador está em 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 20. Defensor está em Filipenses capítulo de número 1, verso 7. E ministro está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo número 1. E exemplo está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. E em 1 Pedro capítulo 5, verso 3. No hebraico, o termo equivalente a poimê é ra, que é pastorear, apacentar, né? Segundo Whitney, por exemplo, esse termo ocorre cerca de 160 vezes no Antigo Testamento, tá certo? Sendo mais comum a forma principal de roé, que é traduzido por pastor, em uma referência àquele que cuida dos animais domésticos e os alimenta. Isto porque a ocupação mais comum naquele período e nos dias de Jesus na Palestina era pastoreio, né? Então, por isso que era comum naqueles dias, tá certo? Então, nós vamos observar que a primeira vez que a palavra aparece em Gênesis é em Gênesis capítulo 29, versículo de número 7 até o versículo 9 e o versículo 30. E por alimentar, traduzido por alimentar ou apacentar, né? O termo no hebraico ra, ela aparece a figura de 70 vezes, cerca de 70 vezes, no sentido de pastor, e nós vamos ver isso em capítulo 49, versículo de número 24 de Gênesis. O significado do texto, que Jacó escreveu consequentemente um título, um triunfo de José, filho, mas não apenas teve firmeza de caráter, apenas ele é representado com um forte arco e esteve também fortalecido pelas mãos poderosas de Deus de Jacó. Ok? Assim é a etimologia da palavra pastor, né? Tem uma abrangência aqui de termos e assuntos, e assim sucessivamente, né? Primeiro ele é descrito como o Senhor. O próprio Deus é considerado como o pastor. Nós vamos ver isso aqui no texto bíblico, não é? Ele é considerado como o pastor. A Bíblia muitas vezes usa esse termo para descrever o povo de Deus no Antigo Testamento, como Moisés, Davi, e depois o próprio Deus são sucessivamente chamados de pastor de Israel. No Novo Testamento, a soma desses ensinamentos se resume na pessoa de Jesus Cristo, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, e pudesse ter a vida, que as ovelhas pudessem ter vida e a vida com abundância, portanto, tanto na terra como nos céus, né? Em 1 Timóteo, Deus, no capítulo 17, 1 Samuel, aliás, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, tomou o seu cajado na mão, despreparados para enfrentar Golias, como um soldado armado. Davi se preparou para enfrentá-lo como um pastor de ovelhas. 5 seixos de ribeiro, ou seja, 5 pedras lisas, não é? Então a experiência havia sido ensinada a Davi, e quão importante é o formato e a uniformidade de alcançar êxito nessa função, tá certo? E assim sucessivamente. O Senhor, no Salmo 23, versículo 1, está escrito: o Senhor é o meu pastor. A metáfora de Davi, o que Davi usa ao falar de Deus que provém de sua própria vida e vivência, ele fora pastor quando jovem. Ele fora pastor quando jovem. 6 versículos nos Salmos envolve esse único tema, né, de Deus como pastor e também o Davi pastor, tá certo? Muito bem, acredito que de forma já abrangente conseguimos traduzir aí e apresentar a etimologia da palavra pastor, tá certo? E isto posto, nós vamos dar uma adiantada aqui. O que é pastor? Eu falei que é poimen, derivado do verbo grego, né? Paimoiono, que significa pastorear ou cuidar.
No latim, quer dizer pastor, sua missão dele é: mesmo apacentar as minhas ovelhas, e eu farei repousar, diz o Senhor Deus. A rebeldia buscarei e desagradarei e trazer e desgarra e tornarei a trazer, e quebra-lo-ei, ligarei a enferma e fortalecei a cada um, e a forte vigiarei, né? Apacentá-lo-ei com justiça. Ezequiel, capítulo número 34, versículo 15 a 16. Então o próprio Deus se coloca aí, não é? Dentro dessa proposta nós vamos observar também aprisco. Eu falei sobre aprisco agora há pouco, perguntando o que é aprisco, não é? É um lugar aberto no ar, entre os gregos, por exemplo, na época de Homero, um espaço descoberto ao redor da casa, fechado por um muro, onde ficavam os estábulos, né? Homero, na Odisseia de número 9, 125, na Ilíada, né? E nós vamos observar também que entre os orientais, aquele recinto sem teto, em campo aberto, onde o rebanho estava reunido, né? À noite, ou um curral também é chamado assim, tá certo? O dicionário Strong vai apresentar essas definições, ok? Isto posto, nós vamos aqui para nossa lição diretamente, depois dessa sinopse do título, ou seja, da palavra pastor e aprisco, tá certo? O contexto desse capítulo, sem dúvida, ele começa no capítulo 9, né? Esse é um contexto interessante que apresenta lá no capítulo 9, não é? Onde Jesus teve que conversa breve com os fariseus, e tentava encontrar algum ponto de discórdia para acusar Jesus, né? Isso vamos ver no capítulo 9, versículo 40, 41, e no capítulo 10, o nosso Senhor, interrompe o diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabia que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos, né? E com falsos pastores, e mais especificamente, podemos observar aqui como mercenário. Esse relato possui aí a mesma força da crítica dos falsos profetas, falsos pastores, aliás, e presentes na profecia de Ezequiel 34, versículo de 1 a 10, conforme eu já apontei aqui, né? Então, a porta das ovelhas. Nesta parábola, Jesus ele conta no capítulo 10, ele destaca 2 pontos principais aqui. Em primeiro lugar, ele entra na porta do aprisco, onde se encontra a ovelha, né? E em segundo lugar, ele se refere a si mesmo com a porta das ovelhas. Então, nos primeiros versículos de João 10, sugere que é aquele que passa pela porta do aprisco é verdadeiro pastor, né? Enquanto quem se utilizar outros caminhos é associado a ladrão e salteador. Existe uma diferença entre ladrão e salteador. Sim, existe uma diferença entre ladrão e salteador. Vou explicar um pouco sobre isso, não é? O ladrão, ele rouba e muitas vezes não age com violência. Já o salteador, o primeiro ponto dele é agir com violência, né? Tá aí uma diferença de um do outro, ok? Então, nós vamos observar que no primeiro versículo, de João, ele faz essa alusão. E aí, ele diz assim: enquanto quem utiliza os outros caminhos, ele é associado a ladrões e salteador. Assim como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né? Então, um ponto de conexão sobre o pensamento dos fariseus, como pastores do aprisco de Deus, em contraste com os pastores que talvez tenha visto reunido um rebanho
seus rebanhos para abrigo noturno na colina. Embora a ideia da alegoria seja o trabalho do amanhã. De um lado estava a vontade própria e o egoísmo, do outro lado a lealdade e a obediência, tá certo? Isto reflete no capítulo 34, versículo número 2 a seguir, de Ezequiel, que coaduna com Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 1, e que concorda também com Zacarias, capítulo de número 11, versículo de número 3. Então, a alegoria é apresentada inicialmente de uma forma complexa. Todos os elementos são colocados juntos, sem distinção. Posteriormente, os dois primeiros fatos são considerados separadamente. O aprisco é um rebanho e o rebanho em relação ao aprisco e Cristo. Então, em relação ao aprisco, Cristo e a porta. Então, observando esses dois pontos principais, considerando separadamente o aprisco e o rebanho, e Cristo e a porta. Cristo é a porta, em relação ao aprisco. Então observando tudo isso, que o aprisco é o rebanho, e logo nós temos aí a relação entre o aprisco e Cristo é a porta. Então, em relação ao rebanho, ele é bom pastor, mas por enquanto, essa aplicação pessoal, ela está em segundo plano. O ensinamento geral aponta para esse texto, dizendo que mesmo mesmo nos tempos antigos, a palavra era porta, né? E afirma aí bem tempora, a tempora variata sunt mo filis, ou seja, os tempos mudaram, mas não a fé, né? Palavras de Agostinho de Hipona, né? Quando ele falava em John, e apontava aqui essa questão, afirma tempora variata sunt non fides, ou seja, os tempos mudaram, mas a fé não. Ok? Então, em verdade, eu digo, o texto está dizendo assim: o pensamento anterior é retomado em um novo nível e continuidade do progresso, tá certo? E quando Jesus fala sobre a mensagem da porta, o significado da eu sou a porta, ele é bastante claro com respeito a isso. Podemos observar com clareza que existe apenas um caminho exclusivo para a entrada do reino, apenas que através da fé, que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele atua como porta de acesso direto ao Pai, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pelo qual todos os pecadores devem entrar. No curral das ovelhas, nós vamos ver aqui, mais exatamente o aprisco das ovelhas, que quer dizer ovium, o conceito do aprisco que no rebanho são apresentados de forma distinta, conforme se vê no capítulo 10, versículo 7 de João. Compara aí a porta das ovelhas, ele sobe a cerca por cima da cerca, enfim, e por outra parte, não vindo os pastores ou da casa, ou casa do pastor, mas pensando entre si mesmo. Ele fez o seu próprio caminho e ultrapassa as barreiras estabelecidas. É ladrão que busca evitar ser descoberto. Um assaltante que usa sua força aberta para atingir os seus objetivos para assaltante, né? E assim sucessivamente. Nós vamos ver isso em João 18, versículo 40, Mateus capítulo de número 26, versículo 55, um paralelo que vai formar aí com Lucas capítulo de número 10, versículo 30, e para ladrão nós vamos ver no capítulo 12, versículo 6, 1 Tessalonicenses 5, 2, e assim sucessivamente. Então, mas aquele que entrar pela porta é o pastor da ovelha, ou seja, o pastor da ovelha pode ser entre muitos, mas na verdade a natureza é demonstrada por suas ações, a ausência do artigo
chama a atenção para o caráter distinto da pessoa. Vários rebanhos frequentemente eram reunidos em um único aprisco para proteção à noite. Pela manhã, cada pastor entrava no aprisco para buscar o seu próprio rebanho. Ele entrava pela mesma porta que deles, né? Então daí a repetição enfática das ovelhas, né? Como vários rebanhos estavam reunidos em um aprisco. As ovelhas do único pastor poderia estar em vários apriscos, não é isso? Mas no versículo 3 diz assim: este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e as suas ovelhas chamam pelo nome, e ele a leva fora. O porteiro aqui é traduzido na Vulgata como hostiários, ou seja, guardião. Quem é o cuidado do aprisco é confiado em cada caso, né? Marcos capítulo 13, versículo 34, aponta isso aí, né? Ainda assim, a interpretação varia conforme o significado dos atributos atribuído às ovelhas e ao pastor. A figura não deve ser explicada exclusivamente como sendo o Espírito Santo, o Pai, Moisés ou João, mas como o Espírito guiando através dos seus ministros designados, né? Ele abre como o pastor torna, para buscar as suas ovelhas e guiá-los ao pasto, né? As ovelhas todas estão reunidas no aprisco, escuta sua voz, reconhecendo-a como de um pastor, mesmo que não sejam específica do seu rebanho, mas o pastor de cada rebanho chama sua própria ovelha pelo nome e a conduz para fora. O primeiro vem o reconhecimento pessoal e depois o cumprimento de suas funções específicas. Chamar nome por nome. Isaías capítulo 43, verso 1, Isaías 45, 3, Isaías 49, 1 e coaduna com 42, versículo 2 de Isaías. Depois vem Apocalipse capítulo 3, versículo 5. A frase por ser reconhecida por Deus corresponde a esta imagem, né? Do capítulo de número 11, 8, versículo 3, e capítulo 3, versículo 12, e Gálatas capítulo 4, versículo 11. Cada ovelha tem o seu próprio nome. A palavra traduzida para chamar, como chamar, é expressa no chamado pessoal em cada vez de um convite geral ou do autoritarismo, né? Vamos lá. O que tira fora as ovelhas e vai adiante delas e a segue, né? Porque conhece a sua voz. Então ele tira em parte a ideia que a separação está submetida à parábola, ou seja, há um sentido que o verdadeiro pastor não apenas conduz para fora, mas também impulsiona suas ovelhas com amoroso constrangimento, assim como falsos pastores o expulsam, né? E em relação ao antigo aprisco, Israel, o momento para essa separação está próxima, né? Tem que ir para o aprisco. Suas ovelhas, por exemplo, todas são suas, né? Conforme a leitura mais precisa do texto, nós vamos observar que quando o pastor tiver levado para fora todas as suas próprias ovelhas, ele se colocará à frente delas e vai diante de tudo, e vai à frente delas e vai adiante, né? Então, no versículo 5, nós temos assim: o estranho de maneira nenhuma seguirão, né? Seguirão, ao invés disso, fugirão, né? Porque ele não conhece a sua voz, né? Não tem conhecimento da sua voz. O estranho, compare a aplicação do pensamento. Depois nós temos o estranho, uma classe contrastada pelo Filho de Deus, com os filhos de Deus. Estes, no entanto, são os mesmos que os ladrões salteadores, né? E esta parábola, versículo 6, diz assim: Jesus lhe disse, porém, eles não entendem que é para que ele é falar, né?
nós vamos ver que na parábola natopia, na Vulgata tinha provérbio, é traduzido como provérbios, né? Então, em outros lugares, João capítulo 16, versículo 25, nós vamos ver em 1 Pedro, em João capítulo 16, versículo 29, e 1 Pedro 2, versículo 2, aparece a tradução do Simaco, e nós vamos ver que o Machal, por exemplo, cumpre o Eclesiastes 47, de 17. Isso gera a ideia de declaração histórica, cheia de pensamento, condensada, mais do que uma compreensão, ok? E quando vamos trabalhar isso, porém, eles dão a entender, cuja autocomplacente, aliás, legal já foi observada, né? Então observamos tudo dentro desse contexto. No seu verso 7 diz assim: voltou Jesus lhe a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, né? E quando vamos observar no tópico de número 2, diz assim: o aprisco das ovelhas. A parábola é uma alegoria, né? O versículo 6 indica que a história narrada pelo médico é uma parábola, né? Trata-se de uma maneira, uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria, né? Que assim o Senhor Jesus comunica as suas lições de forma silenciosa, utilizando a parábola desta forma. A figueira do pastor e das ovelhas servem para símbolos, para ilustrar os ensinamentos de Cristo, ok? Que Deus em Cristo nos ajude, né, a caminhar. Então, o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia em essencialmente uma edificação de pedra que possuía apenas uma entrada, né, ou seja, uma porta, por onde as ovelhas eram levadas, né, para aquele lugar. Logo era levada para ali, para aquela atividade pastoril, e o que os judeus exerciam ao longo de várias gerações. Líderes judeus e população, portanto, atualmente essa imagem simboliza essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo, né, da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote. Depois nós temos o aprisco, é um lugar de proteção, né? Um lugar de proteção. Jesus voltou a dizer isso, destacados 2 pontos aqui da alegoria. Ele disse novamente, provavelmente ao intervalo e pelo menos após o pensamento. Primeiro, em verdade, o ensino avança mais um estágio, até quando era geral, e que agora apresenta o seu comprometimento especial e mais completo. A lei universal da revelação divina é apresentada em sua expressão absoluta, né? Para aquele que entrar. Então nós lemos eu sou, né? Versículo 7, versículo 11. Sendo assim, Cristo se revela sobre 2 aspectos distintos. Ele é a porta, no que diz respeito à sociedade, o aprisco, né? Então, qual ele dá acesso. Ele é o pastor no cuidado individual, com o qual traduz cada membro do seu rebanho. O pensamento de Ezequiel 39 está presente em toda parte, ok? Tópico de número 2 é o aprisco das ovelhas. A parábola ou a alegoria? A parábola e a alegoria. No versículo 6 indica a narração do nosso Senhor, e é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve, né, que ensina através de alegorias, né, e às vezes assim o Senhor Deus comunica com seus lições de forma sistemática, e utilizando aí a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolo para ilustrar
e ensinar, ensinamento de Cristo, ok? E assim sucessivamente. O que é aprisco das ovelhas? O aprisco é uma das conquistas, aliás, que consistia essencialmente numa ramificação de pedra que possuía apenas uma entrada ou porta e por outro uma saída. Era levada para dentro para dentro supervisionadas, né, pelos porteiros, ou seja, o pastor que tem que estabelecer, né, e assim sucessivamente, tá certo? Vamos para o tópico de número 3, né? Tópico de número 3 é a distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor, no versículo 11 do texto, capítulo 10, menciona Jesus como o bom pastor. Esse significado, que significa essa aí, a vida dessas ovelhas, né? Quando vamos fazer essa tratativa, nos vem em mente, não é, o que fazer, e Deus vai nos dando graça, tá? Nós vamos ver que dentro desse contexto, a omissão de antes de mim em toda importante autoridade antiga, segundo o Código Sinaítico, né, nós vamos ver aí uma abrangência da Vulgata Latina dando apoio a esta concepção que eu estou falando aqui no que diz respeito à teologia bíblica, né? E principalmente essa teologia aqui aplicada por João, ok? É muito interessante que a visão joanina ela é abrangente, muito abrangente, tá certo? E assim sucessivamente. Então, quando vamos para o capítulo 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá pastagem. O foco agora está no ofício, a porta, e não na relação à porta das ovelhas, não. Aí ele diz assim, entrar por mim, né? Isso quer dizer, a ordem enfática é destacada em relação à única pessoa, a única que o Senhor Jesus mantém com o crente, mesmo em relação à sociedade. Alguém, palavras são usadas de forma geral, não apenas em referência aos pastores, mas uma vez feita a entrada, se alguém entrar, segue-se a garantia e desfrute da liberdade que será alvo. Então essas palavras descrevem aí claramente as bênçãos de todos os cristãos, não apenas dos mestres, né? E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, que a boa mão de Deus continue estando na nossa vida, no nome de Jesus. Nós temos aí também um mercenário, que também é discorrido no próprio texto bíblico proposto, tá certo? Forte abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.